Este episódio é patrocinado pelo Sindicato dos Servidores de Hortolândia, pelo Banco Facai, pela Clínica Médica Anchieta, pela Clínica Odontológica Dentares e da Ótica Vibes. Sejam muito bem-vindos para mais um Papo Reto. Hoje nós vamos entrevistar nada mais, nada menos que a minha grande amiga Viviane Menezes Alves, da Viva Assessoria Contábil. Assessoria Contábil que vocês, é imposto de renda, é o CPF com problema. A Viva Assessoria resolve tudo e hoje a gente vai bater um papo bem gostoso e ela vai contar um pouco sobre o trabalho dela, sobre as mudanças do mercado, aí, as leis novas que estão saindo e tudo que pode ajudá-los aí a não ter problemas, principalmente com leão, né, Viviane? Exatamente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite e vamos falar aí um pouquinho sobre as matérias técnicas aí da contabilidade, tentando trazer um pouco mais, de uma forma mais simples para vocês. Minha primeira pergunta para a Viviane vai em cima do leão quando acha algum problema e o cara cai na malha fina, algo que agora tem acontecido assim, mas muito. É muito recorrente. Primeiro a gente tem que analisar, né, o que aconteceu, por que caiu na malha fina, verificar o que aconteceu, né, com os dados do cliente e aí sim tomar a atitude necessária, ou corrigir se tiver sido informado errado, ou então enviar os documentos que comprovam aquelas despesas ou aquelas receitas. A gente percebe, principalmente pessoa física, eles, em função agora do acesso à internet, muito vídeo explicativo, às vezes quer fazer a declaração por conta própria. Exato. Você acredita que esse aumento das pessoas tentarem ser autodidatas e fazer sozinha também tem relação ao aumento dos casos das pessoas que caem na malha fina? Sim, com certeza, né? Quanto menos informação a gente tem, mais difícil se torna fazer determinada tarefa. E no imposto de renda é a mesma coisa. Então, se você não tem o domínio das leis, não tem o domínio dessas informações que você precisa declarar, e você vai só pela pré-preenchida ali que o governo disponibiliza, infelizmente corre risco de você deixar passar alguma coisa. Porque a pré-preenchida, ela vem exatamente pré-preenchida. Você precisa conferir e analisar se não tem mais nenhuma outra informação faltante ali na declaração. Então, não é só confirmar, tem que verificar também. A gente tem, com o advento aí do acesso à informática, com a informatização do próprio Estado, a gente percebe que, às vezes, a pessoa tem algumas rendas não declaradas ao longo do ano. Vendi um negocinho ali, não estava no meu nome, e começa a colocar esse dinheiro na conta. Sim. Quando eu declaro, eu não crio uma explicação lógica para aquele recurso. O que pode acontecer com uma pessoa que movimenta de forma errada a conta bancária dela e quando ela faz a declaração, de repente ela não dá as devidas informações a respeito da movimentação. Pode acontecer o que com ela? Então, até o ano passado, não existia a e-financeira, que é uma declaração que os bancos enviam para o governo, né? Então, a partir desse ano, existe essa ligação entre governo e banco. Então, tudo que transita na sua conta vai ser contabilizado como renda. Se você não tiver explicação para isso, vai ser contabilizado como renda. E aí, quando você vende, por exemplo, um patrimônio que você não tinha declarado, é uma renda que surgiu de onde? Por que não estava declarado? Então, o correto é declarar e, se não tiver declarado, você pode retificar os últimos 5 anos. É claro que tem que fazer isso da maneira certa, para não ter esse problema. Então, esse ano já apareceu muitos clientes aqui no escritório que eles não estão conseguindo permanecer no MEI, por exemplo, porque os dados que o banco tem já está sendo fornecido em tempo real para o governo. Antigamente era só 31 de dezembro. Então, agora está muito mais eficaz esse controle da receita. Então, não declarar rendas não é mais opção. Uma coisa que a gente vem acompanhando é algumas umas leis e alguns protocolos que estão sendo exigidos também dos bancos online, né, as Big Techs, etc., e que as pessoas precisam ter cuidado, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho
conta nos bancos tradicionais, né, no ABC, mas eu tenho agora no X, no Y, e eles acham, de repente, que eles não estão mais sujeitos a, de repente, a algum controle governamental. E isso não é fato, não é verdade, né? Não é verdade, porque todos os bancos, todas as financeiras, elas são responsáveis por enviar essa e-financeira para o governo, onde que eles vão fazer o controle, eles vão controlar tudo que está sendo de entrada e saída da sua conta, para ver se é compatível com aquilo que você está declarando no seu imposto de renda. Então, pessoa física a partir de 5 mil, eles já dão essa analisada, e pessoa jurídica acima de 15 mil de movimentação mensal. Então, é isso que eles estabeleceram aí para fiscalização. Esse valor é um valor de média? Ou, por exemplo, nesse mês eu tive 18 mil de receita na minha PJ, por exemplo, e fiquei o resto do ano sem ter movimento nenhum. Considera esse de 18 ou não? É uma média do ano? Assim como na pessoa física que você citou. Então, aí depende muito do caso em si, né? Ele vai ser informado para o governo, mas o governo só vai fiscalizar se realmente teve acima uma continuidade. Então, a gente tem que ver cada caso. Cada caso é um caso por isso, porque se foi 18, no outro foi 2, no outro foi... Aí, somando, ultrapassou, com certeza o governo vai ficar em cima. Agora, quando for exemplo, 18 mil, só um mês e depois não teve mais faturamento, dificilmente vai ter. Não estou falando que não tenha, mas é mais difícil do que o que teve um faturamento contínuo. A recorrência, né? Recorrência. Uma coisa que nossos ouvintes precisam também ficar atentos, que a legislação tem mudado a passos largos, né? Sim. Muitas vezes a gente não tem esse conhecimento, não acompanha, até porque não é da nossa área, então a gente não precisa se preocupar. Né? E aí mudam lá, a gente tem ouvido falar sobre a reforma tributária e outras coisas que vão sendo feitas ali, algumas emendas. Nessas emendas o cara cai, né? Se ele não estiver acompanhando e não tiver alguém profissional que está acompanhando essas mudanças, ele vai ser levado a erro. Sim, com certeza. A mudança é constante. A partir de janeiro de 2026, a gente já vai começar a aplicar a reforma tributária, né? Então, já vai ter mudanças nas notas fiscais. Esse ano já teve o acréscimo de INBS na nota fiscal de serviço. Então, está sendo exigido tudo isso para mudar para essa reforma tributária que está ocorrendo. Então, a empresa que não estiver acompanhando, não estiver fazendo esse acompanhamento e também verificar qual que é o melhor regime tributário, se é realmente ficar no Simples Nacional ou não. Então, essa reforma vai trazer muita novidade, muito campo aí para a empresa pensar se compensa ou não ficar no Simples Nacional, porque vai mudar tudo. Então, a gente tem que estudar o tempo todo, todo dia, buscando as atualizações, as legislações e se atualizando para poder atender os clientes da melhor forma possível e não cair nesses perigos aí de ficar inadimplente ou com omissão fiscal. Comer um churrasquinho era uma dureza. Depois que eu conheci a Clínica Dentares, todo final de semana é uma festa. Corre risco de multas, né? Com certeza. Uma coisa que ela falou que eu acho que é muito interessante é a questão do serviço contábil, não é aquele serviço só de fazer as declarações, né? Você falou... Não é só mandar o imposto. Não é só mandar o imposto. Você foi muito feliz nisso. Analisar essa movimentação e ver como eu faço para também ter a menor carga tributária. Principalmente quem tem empresa, está abrindo seu negócio ou já tem algum negócio, é importante ter um profissional gabaritado exatamente também para poder adequar ele de forma correta. Porque às vezes a gente vê a propaganda, nós somos mais simples, mais humildes, a gente vê lá na televisão, facilidade para você abrir o firma individual, o MEI, o isso, aquilo outro. E às vezes a gente vai lá, pesquisa no Google, né? Aí abre lá, tem um videozinho, vou fazer. E aí nessa que a gente faz, você de repente se enquadra de forma errada, precisa pagar multas, gasta um dinheirão e depois consertar fica mais caro, né? Exatamente. Agora a gente teve esse ano muitas autuações do CREA, né? Que é dos engenheiros, né? E simplesmente por qualquer empresa que está com o KNAI, que é das atividades deles, eles estão multando em R$ 2.700. E muita gente não sabia disso, muita gente não tinha informação. Então é um detalhe simples que se você consulta uma empresa de qualidade que sabe o que está fazendo, ela vai te
te dizer o que está acontecendo, por que colocar esse CNAE, por que não colocar, por que essa atividade vai trazer um outro registro, né? Por exemplo, no CREA, e também o planejamento tributário, né? Porque não é porque a declaração é mais simples, no Simples Nacional, que é realmente o regime tributário mais efetivo para a sua empresa. Depende do lucro, depende muito da movimentação. Então, tem que tomar cuidado e tem que fazer esse planejamento tributário. Inclusive, é uma dica que eu dou antes de abrir seu negócio, ou se você já tem aberto, fazer o quanto antes o planejamento tributário, antes de mudar as regras aí da reforma, porque tem detalhes específicos na reforma que vão mudar muito. Vai ter empresa que não vai mais aceitar comprar de empresas do Simples Nacional. Então, tem que analisar o seu caso, quais são os seus tipos de clientes, quais são os seus clientes e os seus fornecedores também, que isso aí vai alterar tudo nessa reforma tributária. Vai montar uma cadeia ali, Exatamente. Né? Toda a sequência. Onde o imposto vai ser feita uma conta corrente, né? Que você compra com crédito ou não dos impostos e vende ou não com crédito dos impostos. Então, isso aí vai afetar muito na relação de consumo aí, principalmente entre empresas, né? Antes da gente falar um pouco mais sobre a Viva Assessoria Contábil, queria agradecer os nossos parceiros, a Dentares de Sumaré e Hortolândia, que é um grande parceiro, o Sindicato Servidor Público de Hortolândia, um grande abraço lá para o Bispo, a Clínica Anchieta, que está vindo para Hortolândia, vocês aí de Hortolândia, fiquem ligadinhos, lá na rua Antônio Bernardes, 360, a Clínica Anchieta, a partir de 2026 vai estar lá conosco, para poder estar atendendo aí o servidor público e seus familiares e a população em geral. Viva Assessoria Contábil. Diz para mim hoje o que você acha assim, de mais difícil que tem hoje para uma empresa que não tem uma pequena empresa, não precisa nem ser grande. Quais são as mancadas que é mais comum acontecer, que você assim, vê no dia a dia, que é fácil? Sim, muito boa pergunta. O primeiro fato aí que 90% ocorre é o princípio da entidade. O que é esse princípio contábil? Não misturar a conta de pessoa física com pessoa jurídica. Então, eu vejo que muitos empresários ainda fazem isso, né? Então, paga a conta da empresa com o CPF, paga a conta do CPF com a empresa. Então, esse é um erro muito comum. E agora o fisco está em cima disso por causa dessa aí financeira que eu já comentei, né? Então, é um erro comum e que está crescendo aí a fiscalização sobre isso. E aí também tem outras coisas, como não planejar certo o seu faturamento, não ter organização financeira, não saber o quanto sua empresa custa para você hoje, porque é uma tarefa simples de fazer, mas que praticamente nenhum empresário faz, não senta para analisar realmente as contas. Vai pagando a conta aqui, vai pagando a conta ali e não analisa o que tem. Então, a contabilidade vem para ajudar nisso também, para você sentar e olhar o que está acontecendo na minha empresa, por que eu estou sem dinheiro em tal dia. Então, fazer esse fluxo aí. Então, o cara que tem uma empresa, ele tem que ter o Prolabore. Tem que ter. E o resto é da empresa. Realmente, eu vou assistir esse vídeo depois para poder falar para o Abelardo que não pode mais misturar. Porque o Abelardo, não sei se você conhece, ele mistura. Eu acho que isso, grande parte das pessoas que estão nos ouvindo é assim. Tem a conta jurídica, mas você tem o cartãozinho, quer abastecer, se abastece, quer lavar o carro, você vai comprar um pão para levar para casa, você usa o mesmo cartão. Isso você não sugere para ninguém. Não indico, porque aí você está misturando, né? É o que eu falei, o princípio da entidade. Que é pessoa jurídica, que é pessoa física, é pessoa física. É por isso que tem um CPF e um CNPJ. Então, o fisco vai analisar as informações que estão passando ali, ou no CPF ou no CNPJ. Aí você fica transitando assim com as informações para lá e para cá, pode até dar uma duplicidade de rendimentos, né? Então, você pagar em dobro o imposto daquela renda que seria a mesma. E é interessante você falar isso, porque normalmente quando você tem, por exemplo, uma entidade, quando a gente fala uma associação, um sindicato, ou uma outra empresa, você tem lá a saída do caixa, da conta jurídica, e normalmente você anexa as notas fiscais de saída.
Você justifica aquela saída. Sim. Né? Quando você tem uma empresa, às vezes, pequena, né? Um microempresário, ou uma empresa mesmo de pequeno porte, ele realmente costuma misturar isso. Ou seja, se eu tiver que fazer um balanço da empresa, eu não tenho nota daquilo, porque a grande parte do meu gasto é de contas pessoais, que é do dia a dia e que normalmente você nem nota pega. Exatamente. Você vai ter uma ou outra nota de algo que você realmente fez pela empresa, mas as demais não. E aí o contador quer morrer com isso aí, né? Quer morrer, porque ele não pode misturar, tem que separar. O que é pessoa jurídica é jurídica, o que é pessoa física é física. Você pode deixar o seu dinheiro trabalhar por você. Conheça o Banco Facai e comece a investir. Eu queria que você falasse um pouco mais da Viva Assessoria Contábil. Quando surgiu? Da onde saiu essa vontade de ser contadora? Porque parece ser uma coisa tão difícil. Na faculdade, eu era horrível em contabilidade. Então, eu sempre gostei muito de matemática, né? E eu via, assim, meu pai mexendo com uma empresa, ele era empresário, então ele falava muito com o contador e eu tinha admiração, né, por isso. E desde pequenininha, com 9 anos de idade, meu pai já me colocava lá para emitir nota. Então, eu já tô nessa caminhada aí desde criancinha mesmo. Então, sempre gostei e foi aí que eu resolvi fazer ciências contábeis, né, virar contadora. E em 2016 abri o escritório Viva Assessoria Contábil em Sumaré, depois vim aqui para Hortolândia e tô aí nessa caminhada árdua, que é bem complicada a nossa área, mas eu amo de paixão, então é um prazer trabalhar. Eu acho que agora, com essas mudanças, inclusive essas que você comentou, não tem jeito, né? Eu acho que a área de contabilidade vai crescer muito, porque o grau de dificuldade para a pessoa que não é instruído, que não é qualificado para fazer, vai se tornar algo realmente muito complexo, né? Exatamente. E aí as pessoas realmente precisam. No começo do ano, as pessoas já fazem aquela declaração de imposto de renda. Pessoas físicas, né? Algumas delas. E é uma bagunça também. Porque tem ano que você fala, vou fazer, outro ano eu não faço coisa nenhuma, e aí dá pau no CPF. Agora eles estão bloqueando com muita rapidez, né? Até no próprio ano eles já bloqueiam. Então, a gente tem muito contato de clientes, né, que precisam regularizar o CPF, que agora eles estão bloqueando e aí você não consegue mais ter acesso às suas contas bancárias, inclusive. Então, é uma coisa que não dá para ficar adiando. Cada vez mais eles estão em cima disso e trazendo essa necessidade de você estar regular. Então, a minha indicação é não deixar para depois. Faça sempre com antecedência, se organize com a documentação. Começa lá em março, geralmente, a declaração de imposto de renda. Então, não deixe para a última hora e faça sim a declaração. Sabem quem está batendo um bolão? O Sindicato dos Servidores de Hortolândia. Filie-se, entre no nosso time e venha jogar junto. Uma coisa que a gente às vezes tem dúvida, casal tem filhos. Ambos fazem a declaração de imposto de renda. Posso jogar como dependente de um ou de outro? Divide? Como funciona isso? Eu tenho 2 filhos, sou casado, coloco um filho para cada um na declaração, coloco os 2 em um só. O que você sugere? Ou não tem nada a ver? Então, esse caso a gente precisa estudar mais a fundo o caso específico, né? Porque, de repente, a gente pode deduzir os 2 filhos em um só ou dividir, né? Agora, dividir um filho não tem como. Aí você tem que lançar ou na do pai ou na da mãe a declaração, né? E como dependente. E aí você tem que, assim, trilhar mais ou menos o que é mais viável, o que você vai pagar menos imposto. É um planejamento tributário também para uma pessoa física. Então, não tem como eu te responder assim. E diferencia também pela renda também de cada um, né? Sim, com certeza. Isso aí influencia bastante. Então, por isso que eu falei, dependendo da renda, depende a mãe ganha mais, então vamos colocar na da mãe, porque vai deduzir um pouco mais. Às vezes a mãe ganha mais, mas o pai tem mais dependente. Então, a gente tem que analisar cada caso. Então, vocês aí que já vão se preparar para março fazer a declaração de imposto de renda, já procura a Viva Assessoria Contábil para você já se organizar. Ela vai te pedir um monte de papel, um monte de documento, mas para ficar bem certinha a sua declaração
e de repente você até tem uma restituiçãozinha aí, né? Sim, com certeza. E quem faz primeiro recebe primeiro, né? Exatamente. Quem demora muito e atrasa recebe só no final. Sim, só no final. Que Só lá para beleza. novembro, dezembro, hein? Ó, se liga. Eu queria falar mais um assunto que eu acho que muita gente que tem empresa tem ouvido, principalmente nas redes, né, de televisão, algumas prefeituras dando algumas isenções para poder regularizar, às vezes, o CNPJ. Sim. Está valendo a pena? Está compensando? A pessoa que tem uma empresa tem dívida no município, vale a pena procurar o município e negociar? Agora é o momento? Sim, cada prefeitura tem o seu momento, o seu prazo, né? A gente sabe que Sumaré atualmente está ativo, né? Aí tem que consultar na sua prefeitura para verificar se realmente está ativa essa promoção que eles fazem, que é de isenção, essa campanha de isenção de multa e juros. Em até 100% eles estão isentando. Então, essa é uma época muito boa para regularizar essas pendências. E lembrando que se você for optante do Simples Nacional e sua empresa estiver com dívida, você não vai conseguir manter sua empresa no Simples Nacional ano que vem. Então, até dezembro tem que estar tudo em ordem. Se não conseguir pagar, pelo menos parcelar esses débitos para sair a certidão negativa e você poder optar pelo Simples novamente. Então, vocês aí que estão nos assistindo, que tem empresa, tem dívida, liga na prefeitura, verifica se tem algum tipo de promoção, alguma oferta para regularização dessa empresa. Chama a Viva Assessoria para acompanhá-los, porque eles manjam de tudo, entendem de tudo, e faça essa negociação, senão você pode ter problema de desconfigurar ali a questão do Simples Nacional e ir para um outro regime. Vai automaticamente para o presumido. E aí paga ainda mais caro. Muito mais. Muito mais caro. A Viviane falou que é muito mais caro, eu acredito, já estou preocupado, eu vou mandar ela olhar o meu CNPJ. Já verifica para não ter problema. Vivi, muito obrigado. Obrigada a você, foi muito bom. Eu acho que as pessoas precisam dar o devido valor aos profissionais, as pessoas estudam muito para estarem onde estão, né? As coisas não caem do céu, né? Exatamente. E às vezes a gente, em função desse grande acesso que a gente tem da mídia e da informática, da internet, a gente às vezes acha que não precisa mais do profissional. Eu vou assistir um vídeo do YouTube, vou ficar craque, vou fazer declaração de imposto de renda. Não faça, não corra esse risco. Procure um profissional, às vezes aquele custo que você vai pagar sai muito mais barato, muito mais tranquilo do que você de repente pagar para ver um prejuízo muito maior aí na mão às vezes do governo, né? Procurando uma ótica completa? Venha para as Óticas Vibes e olhe a vida com outros olhos. Procure um profissional. Para qualquer área, né? Eu indico sempre procurar um profissional, porque ele vai saber te orientar da melhor forma possível, em cada nicho de serviço que seja. E esse público imenso que está assistindo, que quer falar com você já para ontem, que está com o CPF com problema, CNPJ com problema, como é que faz para falar com a Viva Assessoria Contábil? A gente tem o site, né, www.assessoriaviva.com.br. Também temos as redes sociais, onde estamos muito ativos, que é no Instagram, @assessoriaviva. E tem o telefone também comercial, que é o 19 40 42 82 92. 40 42 82 92. 82 92 DDD 19. Isso. Procura lá toda a equipe da Viva Assessoria Contábil, não deixa para amanhã. E lembrando, quem faz a declaração primeiro no comecinho do ano são os primeiros a receber sem ter problema, sem CNPJ bloqueado, sem dor de cabeça e riscos de multa. Então procura a Viva Assessoria Contábil aqui de Hortolândia, fala com a Viviane e eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com a prestação de serviço, com um precinho baixinho, sem dor de cabeça e você e sua empresa vão ficar dormindo tranquilos. Certo, Viviane? Certo. Muito obrigado. Muito obrigada, Bernardo. Fiquem ligadinhos, logo, logo tem outro vídeo aí nas redes. Siga a gente, curta, compartilhe e a gente vai estar junto de novo logo em breve. Forte abraço. Tchau. Este episódio é patrocinado pelo Sindicato dos Servidores de Hortolândia, pelo Banco Facai, pela Clínica Médica Anchieta, pela Clínica Odontológica Dentares e da Ótica Vibes.